Muito boa noite, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam todos bem, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto de oração que Ele nos permite participar e vamos pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão acamados. Nós temos aí vários irmãos, logo mais nós passaremos aí a lista dos irmãos que nós precisamos estar orando. Nós vamos orar agora, iniciando o culto, e na sequência a nossa equipe de louvor nos trará aí um louvor, dando início ao nosso culto, ok? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos, ó Pai, diante da Tua santa presença, para Te honrar, glorificar o Teu santo nome e aprender mais um pouco, Senhor Deus, das Tuas palavras, que nos santifica e nos edifica para a edificação da Tua igreja. Abençoa, Deus de amor, os nossos irmãos que estão em casa, estão nesse momento nos assistindo, para que o Teu Santo Espírito possa a todos consolar e a todos edificar, assim como faz em minha vida nesse instante. É o que eu te suplico e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. A equipe então tem a palavra. Me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, oh, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus, no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, oh yeah, como alguém como Tu, Senhor. E
adore. Ok, meus irmãos, eu quero agora apresentar aos irmãos a necessidade de oração que nós temos no momento. Nós temos a nossa irmã Edith, a esposa do nosso irmão Josué, que é irmão de sangue da nossa irmã Bem-vinda. O Josué está internado, continua num estado difícil no hospital, embora ele não tenha Covid, embora ele não tenha pneumonia, mas a situação do diabetes dele não é fácil, é uma situação delicada e ele segue internado. Então, oremos para que o Senhor dê à nossa irmã Edith a paz que excede todo o entendimento e que ele opere a cura na vida do nosso irmão Josué. Nosso irmão Josué já é idoso e não convém que ele fique muito tempo no hospital, até para se precaver aí do contágio do coronavírus, né? Então, rogamos ao Senhor para que o Pai possa operar um milagre na vida do nosso irmão Josué. Também quero pedir aos irmãos que orem pelo pastor Ayrton, pastor auxiliar da Igreja Batista da Vila Formosa, auxiliar do pastor Adilson Brandão. O pastor Ayrton perdeu a sua netinha no dia de ontem, a Manuela. A Manuela não resistiu, ela tinha câncer, precisou fazer uma cirurgia de urgência, mas ela não resistiu. Manuela não tinha ainda 1 ano de idade, mas o amor não tem idade, né, irmãos? E a gente sabe o quanto o pastor, o seu filho, sua nora estão sofrendo agora por conta do falecimento da pequena Manuela. Então, que o Senhor possa consolar a vida do pastor e a vida dos seus filhos, dando a eles paz, sobretudo, porque a dor é muito grande, né? A dor é muito forte. Também quero pedir aos irmãos que ore pelos meus familiares. Eu tenho um irmão, uma cunhada, um sobrinho que estavam com Covid e agora mais uma sobrinha da mesma casa, da mesma família, também está com Covid. O nome dela é Jennifer. Então, os irmãos, por favor, orem pelo Geraldo, que é meu irmão, a Lúcia, minha cunhada, o Jefferson e a Jennifer, que o Senhor possa operar milagre na vida deles 4 e possa recuperar plenamente a saúde deles para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Quero pedir também que os irmãos orem por uma sobrinha minha chamada Cíntia. A Cíntia, ela foi internada com Covid, ela estava grávida, foi feita uma cirurgia de cesárea de emergência e inicialmente ela foi por quarto, né? Estava bem, mas de repente a situação dela se agravou, ela encontra-se agora na UTI, está fazendo uso de máscara de alto fluxo, porque está utilizando 15 litros de oxigênio, né? Isso não é um bom sinal. Os médicos falaram que provavelmente terão que entubar a Cíntia e
nós queremos pedir aos irmãos também que orem para que o Senhor possa operar o milagre na vida desta jovem. Ela é muito jovem, não tem ainda 30 anos, acabou de casar, faz uns 2 anos que casou. Então que o Senhor possa conceder paz ao esposo dela, né, a minha sobrinha, que é mãe da Cíntia, e possa operar um milagre efetivamente na vida daquela jovem, tá bom? Vamos orar também pela nossa irmã Áurea, a nossa irmã Anésia, a nossa irmã Maria Tedesco, as irmãs que não conseguem vir para a igreja por conta da dificuldade de locomoção, né? Nós sabemos que mesmo com a nossa van, as irmãs não conseguem sair de casa, né? A enfermidade e a idade não permite. Oremos também pela nossa irmã Josefa, que também está debilitada, tá bom? Então, baixe suas frontes, nós vamos orar nesse instante. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos concedes de estarmos juntos como igreja. Nós queremos, ó Pai, neste instante Te suplicar pela vida das nossas irmãs idosas que não podem vir para a igreja, Senhor Deus, nossa irmã Anésia, nossa irmã Áurea, nossa irmã Josefa, Senhor Deus, nossa irmã Bem-vinda, que o Senhor possa a cada uma delas, ó Pai, dar o consolo, a proteção e a paz, a nossa irmã Maria Tedesco também, porque elas não conseguem vir, Senhor Deus, para a igreja, ainda que exista um veículo à disposição para elas. Tu conheces, ó Pai, as suas dificuldades, então que o Senhor possa abençoar as nossas irmãs, concedendo a elas a paz, sobretudo. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Josué, a vida da Edith, para que o Josué seja curado e a Edith possa encontrar a paz que excede todo o entendimento e possa, Senhor Deus, depositar sobre o teu altar toda a sua ansiedade. Eu sei que é difícil, nós sabemos, ó Pai, que é difícil a apreensão de ver quem nós amamos internado. Mas nós precisamos, Senhor, depositar sobre o teu altar as nossas ansiedades, os nossos anseios, porque Tu és o dono da vida e da morte. Pai, abençoa a vida do Geraldo, da Lúcia, do Jefferson e da Jennifer, para que eles possam ser alvo da sua misericórdia. Abençoa também a vida da Cíntia, Senhor Deus, para que Tu possas, Senhor Deus, derramar a Tua graça sobre a vida dela, que ela possa, Pai de amor, sentir a Tua presença, o Teu poder, e que ela possa testemunhar, Senhor Deus, a cura que o Senhor realizou em sua vida, e que ela possa ter longa vida ainda com a sua filhinha e com seu esposo. Pai de amor, abençoa a Tua igreja, para que possamos sempre estar, Senhor Deus, intercedendo pelos santos da Tua igreja, para que possamos estar sempre, ó Pai, intercedendo pelos nossos próximos, para que possamos, ó Pai, estar sempre como igreja, buscando, Senhor Deus, amar os nossos amigos, os nossos familiares, nossos inimigos, aqueles que estão próximos de nós, independente da aproximação afetiva. Senhor, que nós possamos demonstrar o nosso amor de forma plena, Senhor Deus, sem acepção de pessoas, conforme a Tua palavra nos indica. Agora, Pai de amor, nos abençoa, para que a Tua palavra possa fazer morada em nossos corações e que nós possamos, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, a Tua mensagem para as nossas vidas e praticá-la. É o que nós te suplicamos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos chamar mais uma vez a equipe de louvor e na sequência, então, nós traremos a mensagem de hoje. Tá bom, meus irmãos? Será que existe esperança para um vil pecador
pecador como eu. Pode alguém condenado libertação receber? Em mim não há nada digno, sou indigno de salvação merecer, mas pelo sangue de Cristo, pelo sangue sei que posso enfim renascer. Sangue precioso de Cristo, sangue vertido por mim. Não mais me sinto perdido. Vida eu tenho, enfim. Foi lá na cruz que o preço do meu pecado pagou. Tal honra eu não mereço, mas mesmo assim me salvou. O véu do templo rasgou-se, separação não há mais. O cordeirinho foi morto, agora temos a paz. Temos a sua paz, só pelo sangue vertido. Somos aceitos por Deus. Libertação do pecado.
Muito bem, meus amados irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta para a igreja de Tessalônica porque os irmãos da igreja estavam muito apreensivos com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os tessalonicenses acreditavam que o Senhor já tinha vindo e eles teriam ficado, estavam muito apreensivos com relação a essa dúvida, né? Ou se ainda o Senhor iria demorar, quais seriam os sinais que antecederiam a vinda e o resgate do Senhor para buscar a sua igreja. Isso, sem dúvida nenhuma, os tessalonicenses pensavam na promessa do Senhor Jesus que ele fez lá em João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é o que está escrito lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então os tessalonicenses estavam demasiadamente preocupados com essa situação da vinda do Senhor. Será que ele já tinha vindo e os tessalônicos teriam ficado, ou o Senhor ainda não veio? E se não veio, quais seriam os sinais da sua vinda? Então eu trago aqui para os irmãos uma mensagem do apóstolo Paulo que nos dará uma pista do que de fato antecederá a vinda do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 4, nos diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo, então, ensina a igreja de Tessalônica que o dia do Senhor não acontecerá sem que antes surja um movimento chamado de apostasia. A apostasia, meus irmãos, numa interpretação muito simples, é a desistência, a revolta, o deixar de lado a fé original daqueles que um dia professaram a fé em Jesus Cristo. Isso acontecerá, sem dúvida nenhuma, antes que a igreja do Senhor seja arrebatada. Tiago, com muita sabedoria, escreveu Paulo, me perdoe, escreveu para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1, dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falaram mentiras, tendo caracterizada a sua própria consciência. Paulo também alerta Timóteo acerca dessa apostasia, que muitos, nos últimos tempos, e esses últimos tempos são o momento que antecede o arrebatamento da igreja, muitos irão apostar da fé. E eu quero dizer, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo num momento de apostasia. E logo mais nós falaremos o porquê disso, dessa minha opinião sobre
a apostasia presente na nossa era, no nosso momento. Antes, porém, eu quero falar dessa palavra apostasia, que o apóstolo Paulo fala tanto em Tessalônica quanto na carta a Timóteo. Alguns teólogos famosos sustentam a ideia de que a palavra apostasia, escrita aqui em Tessalonicenses, não quer dizer, na verdade, desistir da fé, não quer dizer apostar da fé. Eles entendem que essa palavra apostasia é uma derivação do grego que se quer significar partida. Então, eles querem sustentar uma teoria pré-tribulacionista, alegando que a palavra apostasia aqui, na verdade, não deveria estar escrita apostasia, deveria estar escrita partida. Então, o apóstolo Paulo, aqui na carta de 1 Tessalonicenses, ele diria, no lugar de apostasia, colocando a palavra aí partida, ele diria o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a partida. E aí eles querem sugerir que a partida seria o arrebatamento. E aí alguns teólogos famosos querem sustentar essa ideia de que seria, na verdade, partida e não apostasia, a partir de um argumento teológico de um teólogo chamado Weinrose, H. Weinrose. Esse teólogo sustenta, então, que essa palavra apostasia deveria ter sido traduzido como partida. E para sustentar isso, ele aponta algumas bíblias de estudo que trouxeram a palavra partida no lugar de apostasia quando foram escritas. Ele traz aí a Bíblia escrita em 1384, chamada de Bíblia de Wycliffe, em 1526, a Bíblia de Tyndale, em 1535, a Bíblia de Coverdale, em 1539, a Bíblia de Cranmer, em 1576, a Bíblia dos Calções, em 1583, a Bíblia de Beza, em 1603, a Bíblia de Genebra. Essas Bíblias trouxeram, nesse versículo 3º do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, no lugar da palavra apostasia, eles trouxeram partida. Eu, particularmente, discordo da posição de Weinrose. Eu acredito, assim como acredita também o teólogo chamado Thomas Ace, e outros teólogos como Ryrie, por exemplo, que a palavra apostasia, a tradução correta, realmente é apostasia. Aqui eu entendo que o apóstolo Paulo não está falando de partida, não. Ele está falando de uma apostasia da fé como jamais houve. Isso foi um alerta do próprio Jesus Cristo em Mateus capítulo 24. E Paulo não faz essa diferença de apostasia para partida neste versículo, porque a mesma palavra apostasia de 2 Tessalonicenses é a mesma palavra de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, onde Paulo fala para Timóteo que muitos nos últimos tempos apostarão da fé. É a mesma pronúncia. Então, na minha opinião, não há que se falar do termo de partida, e sim de apostasia. E eu acredito, meus amados irmãos, que esse momento de apostasia, ele já está ocorrendo. Por isso que é tão importante que a igreja esteja alerta, a igreja acorde, porque a igreja, e aqui eu falo a igreja universal, eu me refiro a todas as denominações, a igreja está num estado de letargia, de
anestesia. A igreja está dormindo, como se o dia do Senhor não viesse nem tão cedo. E isso é muito perigoso, irmãos, porque a gente ignora os sinais da vinda do Senhor e acabamos dormindo, acabamos ficando aí no estado de letargia, como eu falei. Outra evidência da apostasia é esse crescente movimento de doutrinas, de falsas doutrinas da palavra do Senhor, onde os pastores procuram tirar as palavras da Bíblia para colocar os seus próprios interesses, como, por exemplo, a legalização de casamentos de pessoas do mesmo sexo. Como, por exemplo, essa questão de gênero. Existem Bíblias próprias para movimentos LGBT. A palavra de Deus, no seu original, tem sido manipulada. E aquela fé original dos antigos apóstolos, dos antigos patriarcas, está sendo abandonada a cada momento. Hoje em dia, os pastores progressistas trazem para dentro das igrejas, na verdade, uma religiosidade política. E isso, irmãos amados, está acabando com a sã doutrina. Não foi somente Paulo que preveu que isso fosse acontecer. Judas e Pedro, nas suas epístolas, também falaram com muita ênfase que nos últimos tempos surgiriam falsos pastores que enganariam a muitos com as suas palavras doces, como mel, que agradariam àqueles que têm coceiras nos ouvidos e que querem ouvir palavras que sejam palavras que massageiem o seu próprio ego. Pastores que pastoreiam o seu próprio ventre, como diz Pedro. Pastores que são como ondas do mar, bravias, que vão para qualquer lado que o vento possa levá-las. Essa apostasia, meus amados irmãos, ela está ocorrendo nos dias de hoje e ela vai continuar ocorrendo. Existe um movimento ufológico que poucos conhecem, porque muitos poucos cristãos se interessam por esse tipo de matéria, mas existe um movimento universal chamado movimento ufológico que está preparando a humanidade para um encontro em massa, uma abdução em massa. Eles vão justificar o arrebatamento da igreja com uma abdução em massa. Eles vão ensinar que o arrebatamento da igreja, na verdade, não foi o arrebatamento, mas uma abdução mundial. Isso já está sendo preparado. Tudo isso aponta para a apostasia, porque quando isso acontecer, vai surgir o homem da iniquidade que Paulo acabou de mencionar aqui em Tessalonicenses. E esse homem da iniquidade, a primeira coisa que ele vai provar é que o cristianismo, desde o seu início, foi uma mentira. Que o arrebatamento da igreja foi uma mentira, porque na verdade o que aconteceu foi uma apostasia. E aquelas pessoas que já têm dúvida do cristianismo, que não aceitaram a Jesus e não aceitam, com certeza essas pessoas vão acreditar no homem da iniquidade. Os irmãos convencidos de nossas igrejas, não os convertidos, porque os convertidos certamente subirão, mas os irmãos convencidos apostarão cabalmente de sua fé. Essa grande apostasia, meus amados irmãos, ela já se iniciou. Isso é um vestígio, é um indício que a vinda do Senhor está cada vez mais perto. É por isso, irmãos, que eu convido vocês a participarem do curso que nós faremos de escatologia, onde será abordado o livro de Apocalipse, com ênfase em alguns outros livros, como de Daniel, de Zacarias, de Jeremias, de Ezequiel, de Mateus, de Marcos, Lucas, 1º e 2º Tessalonicenses, livros que nos trarão conhecimentos importantes
que nos ajudarão a entender o Apocalipse. A matéria que mais viva do que essa impossível nos nossos dias. Nós precisamos entender para ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão em dúvidas, a compreenderem a verdadeira natureza do Apocalipse e se prepararem para a vinda do Senhor. A palavra do Senhor, em todos os momentos, nos ensina que nós devemos estar preparados, nós devemos estar vigilantes para quando o Senhor voltar e nos resgatar. Por isso, irmãos, eu convido você, se você puder, participe desse curso de escatologia, que será muito enriquecedor para você. Tá bem? Aos nossos irmãos idosos, que não têm como sair de suas casas, não têm como vir para a igreja à noite, porque o curso será nas quartas-feiras às 20 horas. Os irmãos entrem em contato com a irmã Márcia, que nós iremos mandar um link para os irmãos da gravação do culto, tá bom? Os irmãos que têm saúde, que podem vir para a igreja, devem assistir o curso presencialmente, tá bem? Fiquemos com essa palavra de encorajamento, porque na verdade a palavra de Paulo aos Tessalonicenses não é uma palavra de desânimo, é uma palavra de consolo. Paulo diz: irmãos, se acalmem, não se perturbem, não fiquem apavorados, não se preocupem, porque a vinda do nosso Senhor, ela vai acontecer de acordo com este sinal. Ela não vai acontecer sem antes primeiro vir a apostasia. Então a apostasia é um grande sinal do arrebatamento da igreja. Tá bom, irmãos? Então estejam atentos a essa palavra. O irmão que é vigilante, que tem comunhão com o Senhor, que está firme, constante na fé, não se preocupe. A vinda do Senhor não vai pegar o irmão de surpresa. Tá bom? A nossa palavra é para que você se mantenha tranquilo. A nossa palavra é para que você se mantenha firmes no caminho do Senhor, firme na sua fé. Não abandone. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde muitos cristãos estão deixando de ir à igreja, estão acostumando agora com a igreja digital, e isso é um grande perigo, meus amados irmãos. Isso é muito perigoso, porque a mesma facilidade que o ser humano tem de ouvir um vídeo, ele tem de esquecê-lo. A mesma facilidade que o ser humano tem de se emocionar através de uma mensagem por vídeo, de uma mensagem digital, ele tem de minutos depois esquecer aquilo que ele ouviu. Daí a necessidade e a importância de estarmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Tá bem, meus irmãos? Eu costumo sempre usar o exemplo da fogueira, do braseiro. Se nós tirarmos uma brasa do braseiro e deixá-la separada, uma hora ou outra ela vai apagar. Infelizmente, isso está acontecendo com muitos irmãos que estão em casa. Vão ficar sem igreja, porque estão se acostumando sem a igreja. E eu não me refiro aqui aos irmãos doentes, não me refiro aqui aos irmãos acamados, impossibilitados de vir para a igreja. E eu estou falando isso porque no domingo de manhã, muitos irmãos idosos, irmãos que têm dificuldade de locomoção, os irmãos vêm para a igreja com a van da igreja. E eles vêm. Alguns vêm até caminhando. Tá bom? Eu falo isso dos jovens, dos adultos que estão se acostumando com o culto digital. É muito perigoso, meu irmão. Não quero dizer que você não deva assistir. Deve. Mas você deve primar, você deve priorizar pelo culto presencial. Que Deus nos abençoe. Fiquemos com esta breve mensagem. Nós vamos orar agradecendo e em seguida a equipe de louvor nos trará um último louvor encerrando o culto dessa noite. Ok? Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra,
pelo ensinamento que o Senhor nos deu através do teu Santo Espírito, através da palavra de Paulo à igreja de Tessalônica, à igreja de Timóteo, e que na verdade é uma mensagem tão contemporânea que nos traz tanto ensinamento, Senhor Deus, para as nossas vidas e apontam para um momento crucial de nossa história, que é a apostasia. Pai, nos abençoa, nos dá a cada dia firmeza, convicção, para que essa situação que nós iremos vivenciar não chegue nem de perto aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos, para que não sejam vítimas, ó Pai, da apostasia. Que igualmente, Senhor Deus, eles possam ter os pés firmados no Senhor, ter a sua convicção na salvação do teu Filho Jesus, para que a apostasia não seja uma realidade na vida deles. Nos abençoa para que, como igreja, nós possamos participar todos do arrebatamento do grande dia, daquele dia em que o Senhor virá nos buscar. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, uma boa noite. Os irmãos ficam agora com o louvor e estaremos então encerrando o nosso culto.